Terremoto registrado no Chile provoca tremores também no interior de São Paulo. O terremoto que atingiu o norte do Chile atingiu magnitude de 7,3. Então 7,3 é um terremoto já bem grande. Ela começa mais ou menos em 2 e vai até pouco depois de 9. Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que foram registrados leves tremores em diferentes regiões da capital paulista. E em Rio Claro, a situação também foi percebida. A intensidade aqui ela foi mínima, né, tanto lá na capital paulista como nos municípios, né, no caso aqui o nosso também tivemos alguns relatos. No quadro Eu Vi, falta de conscientização. Descarte incorreto de máscaras é registrado nas proximidades da UPA da 29. No esporte, o Rio Claro joga fora de casa e busca concretizar classificação pela Copa Paulista. Esses são os destaques do Rio Claro Notícias desta sexta-feira, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando sobre o terremoto registrado no Chile e na Argentina, mas apesar da distância, tremores também foram registrados no Brasil. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, inclusive, confirmou que na noite de ontem foram registrados esses leves tremores em diferentes regiões da capital paulista e não foi só por lá não. Há relatos que foram sentidos também aqui em Rio Claro. A Thaís Nascimento foi até a Unesp conversar com o professor de Geologia que explica melhor os acontecimentos para a gente. O terremoto de magnitude 7,3 que ocorreu no norte do Chile por volta das 11 horas desta quinta-feira também teve tremores por aqui. Eu converso com o professor Alexandre Perinotto, que vai explicar um pouco para a gente, né, professor, a respeito desses tremores. Professor, em relação, o que significa, né, esse 7,3 e como isso, né, em termos de escala, né, atinge o nosso país? Bem, antes de tudo, muito obrigado pela oportunidade. Os terremotos são medidos numa escala de magnitude que medem a energia e também outra escala mede a intensidade. No caso, nós estamos falando da escala Richter, que é uma escala bastante conhecida, embora já esteja em desuso. Então, 7,3 é um terremoto já bem grande. Ela começa mais ou menos em 2 e vai até pouco depois de 9. O maior terremoto já registrado no mundo foi 9,5 também no Chile, em 1960. Mas o Chile ele está numa região que nós chamamos tectonicamente ativa, que é o encontro de placas tectônicas, né, que são megaestruturas planetárias que estão se chocando em alguns pontos e se separando em outros. Esse choque é o que causa, inclusive, a formação da Cordilheira dos Andes. Então, ali no Chile é muito comum, né, muito comum mesmo, vários terremotos são registrados, mas terremoto em escala, nessa escala de 2, quase não é sentido. Um de 7,4 é um grande terremoto, né, pode causar grandes danos, e o terremoto é como se fosse uma onda, como a gente vê quando você joga um objeto numa água parada que forma aquelas ondas, isso é um terremoto. Esse choque entre duas estruturas, né, esse rompimento causa essa onda. Nós estamos muito distantes de lá, então a energia que chega aqui ela é baixíssima. Ocorrem milhares de terremotos por ano, mas a gente não sente porque são escalas menores. Então, nesse caso, aqui no Brasil, em São Paulo teve relatos, né, de pessoas sentindo alguma coisa e tal, porque é um terremoto 7,4, né? Se fosse maior, a gente sentiria mais aqui. Se fosse menor, talvez a gente não tivesse sentido. Ele ocorreu, o foco dele, a uma profundidade de 126 quilômetros, e o epicentro foi mais ou menos a 20 quilômetros da cidade de São Pedro do Atacama, que é uma região desértica. E por ser uma região desértica, não se registraram vítimas. Mas se nessa mesma escala, 7,3, 7,4, fosse numa região mais densamente habitada, com certeza nós teríamos mortes, quedas de edifícios, como a gente de vez em quando vê em outras áreas do planeta. E falando em termos de pesquisa, né, professora, aqui na Unesp de Rio Claro tem um aparelho que também faz essa medição, isso mesmo? Sim, nós temos sismógrafos, que são aparelhos que fazem esse tipo de medida da energia, né?
Ele faz parte de uma rede de sismógrafos e é assim que funciona cada vez que tem uma manifestação maior de terremoto. Essa rede, ela se comunica. Nós temos grandes observatórios, né, de sismógrafos em Brasília, em São Paulo, né, e numa rede muito grande. Aqui nós temos um de menor porte, mas que também registra. Ok, obrigada pelas informações. E além de conversar com o professor aqui da Unesp, Alexandre Perinotto, nós conversamos também com o Danilo, da Defesa Civil, que passou algumas informações. Vamos ouvir. A intensidade aqui ela foi mínima, né, tanto lá na capital paulista como nos municípios, né, no caso aqui o nosso também tivemos alguns relatos nas redes sociais. E nós ficamos monitorando a madrugada toda, juntamente com a Defesa Civil do Estado. E aí, esses relatos, né, falam aí sobre sentirem aquela tontura, que tremeu um pouquinho, quais as orientações em uma situação dessa, porque a população aqui do interior não está, né, acostumada com esse tipo de situação. Sim, no caso aqui na cidade foram quem moravam em edifícios. As pessoas elas devem, né, no caso aí, desocupar os edifícios pelas escadas, né? Pode estar ligando na Defesa Civil no 199 ou no Corpo de Bombeiros no 193. Se ela estiver dentro de casa, procurar ficar abaixado dentro da casa, e se estiver na rua, procurar um lugar aberto, não ficar embaixo de postes, de árvores, né? E qualquer relato de sismo, a Defesa Civil emitirá um alerta para a população e as orientações serão passadas no caso de sismos, né, ou terremotos. E no quadro Eu Vi de hoje, fazemos um alerta para a falta de conscientização das pessoas. Sabe aquele ditado, né? Se cada um fizer a sua parte, as coisas podem sim ficar melhores. Não adianta só cobrar. Olha só o registro. Nós recebemos com frequência diversas reclamações sobre acúmulo e descarte incorreto de lixo pela cidade. Dessa vez, a situação também envolve uma falta de educação e respeito por algumas pessoas que usam o serviço público de saúde na UPA e do postinho da 29. Após o atendimento nas unidades, alguns usuários acabam descartando de forma incorreta máscaras pelas ruas ali da região. A Lúcia dos Santos, que mora por ali, registrou alguns dos locais onde essas máscaras ficam jogadas. Até um pedaço de algodão com marcas de sangue foi descartado ali na calçada, bem pertinho da unidade. Um lixo que pode, inclusive, ser contagioso, já que tem animais e crianças ali por aquela região, como a Lúcia destacou. É preciso educação das pessoas e conscientização, porque esse tipo de ação pode prejudicar a todos. Obrigada, Lúcia, pelo registro e por nos enviar. É lamentável este tipo de comportamento mesmo. E você pode participar do nosso quadro Eu Vi enviando alguma imagem, algum registro que você fez aí pela cidade. Mande pra gente, o nosso WhatsApp é o 19 2111 7000. Sábado de sol o dia todo, sem nuvens e sem previsão de chuva. Noite também de tempo aberto. Em Rio Claro, mínima de 10, máxima de 27 graus. Em Limeira, mínima de 12, máxima também de 27. Já em Piracicaba, as temperaturas oscilam entre 7 e 26 graus. E a seguir a gente fala de esporte, porque o Rio Claro entra em campo e busca concretizar a classificação para a próxima fase da Copa Paulista.
De volta e agora com as oportunidades de emprego em Rio Claro. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para profissionais de limpeza, farmacêutico, técnico em nutrição, operador de torno, desenhista projetista, programador de produção, gerente industrial, vendedor especializado, caldeireiro e analista de vendas. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E no esporte tem partida pela Copa Paulista. O Rio Claro, que ainda não venceu na competição, encara o Grêmio São Carlense fora de casa. A equipe do Galo Azul acumula 3 empates e 1 derrota. Esta vai ser a última partida desta fase e o Rio Claro, que está em terceiro no grupo C, só depende dele mesmo para a classificação. O jogo acontece amanhã às 4 horas da tarde, fora de casa, então, contra o Grêmio São Carlense. Nós vamos ficando por aqui, mas estamos de volta na segunda-feira, na primeira edição, ao 12h30. E você também pode nos acompanhar nas redes sociais e no portal TV Claré. Uma ótima noite, um bom fim de semana e acompanhe agora as principais imagens. Tchau, tchau.